meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui para lançar mais um vídeo falando sobre o arrebatamento dos vencedores. Mas quem vai subir nesse arrebatamento, Romilson? Somente crentes que se tornaram vencedores. Somente crentes que chegaram à estatura do perfeito varão. A verdadeira palavra do Eterno, ela nos transforma em crentes águia. A Bíblia nos fala isso, que nós devemos ser como águias. Por quê, Romilson? Porque a águia, ela é um pássaro que vive nas alturas. E a verdadeira palavra do Eterno nos transforma em crentes águias. Isso está no livro de Isaías. Fala que os verdadeiros crentes são como águias que voam alto. Por que eu estou trazendo isso para você, meu irmão? Porque as denominações pregam um falso evangelho. As denominações pregam um evangelho que não transforma os crentes em águias, mas em crentes galinha, que vive preso nas coisas terrenas e que não consegue voar como a águia. Uma galinha não consegue voar como a águia. Um pássaro comum não consegue voar como a águia. Se um pássaro comum tentar voar na altura da águia, ele vai se arrebentar todo, porque ele não foi feito. Ele não tem capacidade, seu corpo não tem estrutura para voar em altitude. Quem voa em altitude, meu amigo, é águia. As águias voam em altitude. Um pássaro comum não tem condição de subir junto com a águia. Crente galinha não tem condição de subir junto com o crente águia, porque o crente águia é um crente espiritual. O crente galinha é um crente carnal. Por isso que eles não estão vendo que o arrebatamento chegou. Por isso que esses pastores não conseguiram ver que o arrebatamento é agora. Por quê? Porque estão bebendo leite. Por quê? Porque não se tornaram uma águia. A águia, ela tem uma visão que vê longe. A visão da águia é paronâmica, ela vê longe. Sua visão é ampla. O crente espiritual, ele vê as coisas antes de acontecerem. O crente espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. Mas as denominações, elas não transformam crentes em crentes águias. Elas transformam as pessoas em crentes galinhas, que estão presos dentro de gaiolas. O sistema é uma gaiola que prendeu o crente lá dentro e não deixa ele voar como a águia. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse que nós fomos libertos pela palavra, que o evangelho nos libertou para nós vivermos em liberdade. E o sistema está aprisionando as pessoas e não deixam elas viverem em liberdade, não deixam elas voarem como a águia, não deixam elas exercitarem o seu voo, não deixam elas exercitarem o seu sentido espiritual. O sistema não deixa. Ficam ali como galinhas, só ciscando, só conseguem enxergar entre o meio as pernas. Só conseguem ver as coisas terrenas. Não conseguem ver as coisas do alto. Não conseguem ver as coisas celestiais. Por isso nós temos que ser crentes águias. Crentes que voam nas alturas. A águia, meu amigo, ela não tem medo de nada. A galinha tem. A galinha é medrosa. Os crentes galinhas morrem de medo do arrebatamento. Morrem de medo da volta do Salvador. Por quê? Porque eles não são crentes águias. O crente águia, ele não tem medo da volta do Salvador, porque ele já vive nas alturas, ele já tem visão celestial, ele já anda nas alturas. A galinha morre de medo de uma serpente, mas a águia não tem medo da serpente. A águia vem, pega a serpente e esmaga a cabeça dela. Por quê? Porque a águia foi feita para esmagar a serpente debaixo dos seus pés. E é isso que o filho varão vai fazer. Está no livro de Gênesis. Você acha que é só Yaush que vai pisar na cabeça da serpente? Não. Ele vai conceder. Ele concedeu isso. Ele já concedeu isso para os crentes águias. O crente águia não tem medo de serpente. É a serpente que tem medo do crente águia. Porque ele é espiritual. Ele vê as coisas espirituais. Ele vê as coisas antes de acontecer. O crente águia, meu amigo, ele não alimenta de carniça. Ele não é igual os crentes naturais, que vivem só de olho nas coisas terrenas, alimentando de comidas enlatadas dentro do sistema, dentro da gaiola onde eles estão presos. Nós temos que sair fora do sistema, meu irmão. Nós temos que sair fora das denominações para alimentarmos de coisas frescas. A águia só come coisas frescas. Ela não come carniça. Ela não é um abutre. É tanto que eu não concordo com Mateus. O livro de Mateus diz que, quando o Salvador estava pregando sobre o arrebatamento, lá no livro de Mateus diz que aonde estiver o cadáver estará os abutres. Essa não é a tradução original. A tradução original é essa que está aqui no livro de Lucas. Olha o que diz. Olha o que o texto diz. Vou ler para você. Naquele dia, quem estiver no terraço, mas cujas coisas estiverem na casa, não desçam para apanhá-las. Está falando que nós não devemos estar presos nas coisas terrenas. Não volte atrás, meu irmão, para buscar. Não volte atrás. E do mesmo modo, quem estiver no campo,
não deve voltar para as coisas deixadas atrás, para as coisas deixadas atrás. Quem pensar nas coisas que estão na terra vai fazer como a mulher de Ló, vai ficar para trás. O crente águia não é assim, ele não está preso nas coisas terrenas. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procurar salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, preservá-la-á. E aí o texto diz, eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada, mas a outra será abandonada. Estou falando do arrebatamento agora. Haverá 2 mulheres moendo no mesmo moinho. Uma será levada, mas a outra será abandonada. Em vista disso, disseram-lhe, onde, mestre? Perguntaram para Yahshua. Os discípulos perguntaram para ele, onde, mestre, será isso? E ele falou, ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O que é o corpo aqui, Romeus? É Yahshua. Por quê? Porque os crentes, eles se alimentam de Yahshua. Eles se alimentam do maná celestial. Yahshua é o nosso alimento. Yahshua é a água da vida que o Eterno alimentou aquele povo lá no Egito, lá que quando Moisés bateu na rocha, saiu água da rocha e deu água a beber àquele povo. E a Bíblia diz que aquela rocha era o Mashiach. Então Yahshua é o nosso alimento. Por isso ele diz, aonde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Quem vai subir, Romeus? Quem já está capacitado para andar nas alturas. Quem está capacitado para voar nas alturas. Esses vão subir. Porque são crentes espirituais. São crentes que já estão acostumados a viver nas alturas. A sua mente está fixada nas coisas celestiais e não nas coisas que são da terra. A sua mente está fixada no Mashiach. A Bíblia diz que a nossa mente está em Cristo, está no Mashiach. Os nossos pensamentos estão cativos nele. Os nossos pensamentos estão pensando lá na glória. Por quê? Porque esse é o crente águia. O crente águia vive nas alturas. Então ele diz, onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias. São nós, somos nós, somos nós, somos nós. Então nós temos que ser crente águia, meu irmão. Nós temos que ser crentes espirituais, não crentes carnais. Eu espero que você entendeu essa palavra. O arrebatamento está chegando aí. Se você ainda está dentro do sistema, sai fora dessa gaiola e comece a assistir, que eu creio que ainda dá tempo para você se aprofundar. Assista os vídeos, ore ao Eterno, busca o Eterno para ele te dar visões espirituais. Nós lançamos os vídeos aí no YouTube para vocês alimentarem. Nós temos que alimentar de alimento sólido. E dentro das denominações, infelizmente, os pastores não viram nada disso. Estão dando comida estragada, comidas enlatadas para os crentes. Por isso não se tornam crentes águias. Por isso a visão deles é curtinha. Por isso eles não viram que o anticristo Emmanuel Macron chegou aí. Por isso que eles não viram que o Papa Francisco é o falso profeta. Por isso eles leem o Apocalipse 12 e não entendem que aquilo lá é o filho varão que vai ser arrebatado agora. Por quê? Porque não são crentes águias. Não tem visão espiritual. O crente águia, ele tem visão espiritual. Ele sabe das coisas. Ele vê as coisas antes das pessoas naturais verem. Antes das pessoas verem, ele já viu muito tempo. Sua visão é tremenda. Sua visão é celestial. Fica na graça e na paz do Eterno. Shalom, Dial. Paz de Yahshua, queridos. Paz de Yahshua a todos, paz de Yahshua, boa noite. Paz de Yahshua, os irmãos que estão... Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa noite pro irmão da Itália aí. O irmão Roberto está aí. Paz de Yahshua, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Olha, nós somos a igreja Filadélfia que foi tirado dentre as denominações. Então, nesse momento, antes de mais nada, nós pedimos licença aos irmãos que estão nas casas aí, que abriu a intimidade do lar, para nós juntos compartilharmos a palavra e para nós celebrarmos a vida daquele que pagou o preço, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida. O seu nome é Yahshua. Esse é o verdadeiro Filho do Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes e das águas. O teu nome é Yahweh. Então, nós estamos vivendo
a era da igreja Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, versículo 7 e 8. A igreja Filadélfia é completamente Yaush. A Filadélfia são simplesmente Yaush. A Filadélfia é a mensagem para as nações e para indivíduos. A igreja Filadélfia não se apelida com outros nomes. A igreja Filadélfia é a pessoa de Yaush, manifestando tua vida glorificada sobre os regenerados pelo seu sangue. Então, nós estamos nesta tarde aí, um momento que o Altíssimo preparou para nós estarmos reunidos, para nós celebrarmos a vida. Nós estamos começando um ano profético, um ano em que os nossos olhos físicos vai trazer para nós o que o nosso olhar da fé alcança. Então, queridos, eu queria me dar licença aí para nós orarmos, né? E eu quero falar com a igreja o seguinte: tem muitos irmãos ainda em transição, saindo ainda com as arestas a serem aparadas denominacionais. Então, eu oro sempre para que esse irmão que está na fase de transição, para que realmente seja consolidado na sua mente e no seu espírito a realidade da verdadeira comunhão que o Eterno trouxe. Todo esse movimento foi promovido pelo Todo-Poderoso. Então, eu oro para que esse irmão encontre os irmãos maduros, os irmãos sensíveis, porque nós temos uma orientação em Romanos 14, que nós temos que acolher os fracos na fé, mas não para discutir opinião. Nós não estamos reunidos, a igreja Filadélfia não está reunida para discutir opinião. Nós estamos agora aqui para falar da pessoa que tornou real o maior script da raça humana, de toda a existência humana, a regeneração do homem do pecado. O seu nome é Yaush. Então, me permita aí, eu vou dar a oportunidade para os irmãos saudarem a igreja. Vamos orar nesse instante. Soberano eterno, antes de mais nada, nós queremos dizer muito obrigado porque tu nos ouve. E quando nos achegamos a ti, Pai, nós nos achegamos pelos méritos de Yaush. E quando nós se voltamos para ti numa conversa, Pai, nós o vemos como nosso Pai, nosso Criador, não como alguém que é o nosso serviçal, não, Todo-Poderoso Yahweh. Nós nos achegamos a ti como um filho para uma conversa com o Pai e receber dele os conselhos, receber dele as orientações e também a disciplina, porque o homem disciplinado ouve a correção. Então, em nome de Yahshua, nós colocamos o nosso sacerdócio diante de ti nessa hora e repreendemos todo e qualquer levante das trevas contra essa reunião. Nós rejeitamos toda e qualquer insinuação das trevas. Nós invocamos agora, Pai, pela autoridade e poder do nome de Yahshua, a manifestação do teu poder através do teu Espírito, manifestando em cada espírito que foi alcançado lá no madeiro, pelo sangue de Yahshua, porque o sangue de Yahshua, ele nos purificou, nos regenerou e nos envolveu e nos envolve a cada dia para a preservação e conservação, para vivermos o teu propósito, Pai. E é por isso que usamos na fé, nessa hora, na condição de filho, para dizer obrigado, Yahweh. Seja conosco nessa hora, pois nós oramos e nós agradecemos em nome de Yahshua. Assim é para todos sempre. Aleluia. Roberto, querido, você poderia conversar com a igreja aí, saudar a igreja, enquanto os irmãos estão chegando? Pelo Yahweh. Fala em Yahweh, amados irmãos. Em Yahshua Mashiach. Um bom entardecer a todos aí. Irmão Nelson,
os demais irmãos, irmão Márcio, a irmã Eli, o irmão Daniel, os demais os irmãos aí que a gente tem pouco contato, mas amamos a todos, né? Talvez um pouco distante fisicamente, mas espiritualmente nós amamos a todos, unidos no corpo do Mashiach. Quero já externar a minha gratidão por poder estar participando aqui desse momento sublime, desse momento de comunhão, desse momento majestoso. Por que não dizer, né, irmãos? As pessoas valorizam tantas questões terrenas, tantas reuniões que, na verdade, só tratam de assunto terreno. Mas quando nós nos voltamos para o reino espiritual, dentro de um contexto espiritual, é algo gratificante, é algo que talvez foge à mente, talvez, de muita gente ainda. Mas como o irmão Nelson aí mesmo em intercessão nos levou, pedindo ao Pai que venha agraciar a um número maior de pessoas, para que todos amadureçam no mesmo propósito, numa mesma fé. Na verdade, eu me identifiquei muito aí com a oração do irmão Nelson, porque nós também temos aí nos unido dentro da nossa limitação para estar somando força no reino espiritual, trazendo aí um assunto diversos, né? Nós temos feito uma live aí às quinta-feira, sexta-feira, abordando assuntos, né? Talvez esquecido por muitas pessoas, no intuito apenas de estar somando fé, esclarecendo alguns contextos do ensinamento das Escrituras através de Alcha e através de todo um contexto histórico que foge, talvez, o entendimento de muitas pessoas. Então, essa é a nossa proposta, e a gente começa a nossa live dizendo lá que a nossa live não é uma live para debater, não é uma live para discutir, porque eu acho que isso não traz edificação. Aproveitando aí a presença do irmão Romilson aí, ele sempre enfatizou isso nos seus ensinamentos, que a gente não tem que ficar discutindo, batendo boca, porque isso até nos mostra que isso é falta de maturidade e crescimento espiritual de alguns irmãos. Mas, sem criticar os demais, a nossa proposta é sempre de trazer esclarecimento naquilo que nós entendemos que vai ser saudável para o corpo do Mashiach. Não é isso, irmãos? A Escritura diz que nós somos um membro, então a gente tem procurado aí entender qual é a nossa parte aí, desse membro aí que compõe o corpo do Mashiach. Não sei se é dedo, não sei se é unha, não sei se é um fiapo de cabelo, não sei se é um pedaço da orelha, mas não importa, não importa. O que importa é que a gente tem feito isso com simplicidade, com humildade, para estar somando força, né, para estar ajudando aí na divulgação, na propagação do Evangelho do Reino, o Evangelho da Justiça aí, né? A palavra da justiça, como é sempre enfatizado aí. Então, essa é a nossa proposta, os irmãos que têm nos acompanhado, a gente também tem assistido aí, compartilhado as outras lives, a live do irmão Nelson, o irmão Romilson nem se fala, né, irmão Romilson? E as demais, né, lives aí dos irmãos que a gente vê, a gente analisa e vê que tem conteúdo para agregar. A gente tem que ser sincero também que tem muitas coisas que a gente ouve aí que não bate e a gente descarta sem guerra com ninguém, só pedindo ao Pai que ilumine a mente desses irmãos, né, que esclareça mais para que eles não venham trazer confusão na mente de tantas e tantas pessoas aí. Inclusive, irmão Nelson, tem assuntos aí que, ao meu ver, ao ver de boa parte de Filadélfia, está muito bem esclarecido, mas infelizmente alguns irmãos que têm chegado agora, eles acabam se embaraçando com outras propostas que, na verdade, são apresentadas. E aí, irmão Romilson, irmão Nelson, os demais irmãos aí, irmão Márcio, o irmão Daniel, que está sempre conosco, a gente tem que vir fazendo um trabalho depois de reconstrução de novo, para tentar colocar, né, os irmãos na visão verdadeira, né, sair das heresias, das fábulas. Tem que juntar os cacos, né?
E eu quero falar para o irmão Romilson aí, e o irmão Nelson, que não é fácil isso, os demais irmãos aí, não é fácil, é trabalhoso, é trabalhoso. Mas a gente tem fazido isso com serenidade, com simplicidade, procurando sempre dar o nosso melhor aqui, no intuito de ajudar a edificação do corpo da Machia. Tá bom, meus irmãos? Eu externo aí mais uma vez a minha gratidão, a credibilidade de ser convidado para estar participando aí. Um beijo nos irmãos que estão participando aí, que estão nos vendo aí, pelas outras plataformas, plataforma do Facebook, plataforma lá do YouTube, os irmãos aí que têm se agraciado aí da palavra aí da justiça, tá bom? Eu deixo aqui um abraço, um beijo grandemente para os irmãos, e mais uma vez eu quero ser grato, quero externar a minha gratidão aí pela credibilidade, pelo convite, pelo carinho, pela honra de estar participando dessa sala. Forte abraço aí, tamo junto. Ô, Milson, você pode saudar a igreja? Eu vou deixar você para depois, o pessoal vai falar, daí o irmão vai fazer o louvor, daí você tem tempo para você falar. Vou deixar o pessoal falar, tá bom? Então, vamos lá. Daniel, você, querido. Vai lá, Daniel, você, querido. Liga o áudio. Daniel, liga o áudio. Opa! Eu estava falando agora que eu não consigo ler o nome de alguns irmãos que eu não conheço, que eu preciso usar óculos, e a letra pequenininha já não dá para enxergar o nome. Rapaz, mas tá sério, porque eu nem enxerguei o microfone desligado. A paz de Alto, irmãos. Né? Uma boa tarde a todos os irmãos aqui da sala, Romilson, Nelson, Roberto, Márcio, irmã Ana, irmã Eli, e dois irmãos que eu não sei o nome, não decorei, mas eu não consigo ler. Todos os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão assistindo aí a live pelo site, né? Os irmãos que estão aí no canal do YouTube, toda a igreja de Filadélfia, nos 4 cantos, que o Eterno possa abraçar cada um de vocês aí através da presença do seu Ruach nessa tarde, sabe? Te dando força, te dando entendimento em tudo aquilo que vai ser falado, não só hoje, mas em todo o período em que a igreja estiver aqui na terra, sabe? Abrindo a compreensão de todos, né? Que você possa, você que está chegando agora, irmão, no meio dessa família maravilhosa espiritual, sentir abraçado, amado, querido, né? Porque eu, como alguns irmãos aqui que passaram, né? Vamos dizer assim, por um período ainda de transformação do Pai lá atrás, nas denominações, eu, como experiência própria, posso dizer que mesmo não vendo os irmãos pessoalmente, mesmo não estando fisicamente com os irmãos, eu sinto uma comunhão, um amor entre cada um de vocês de uma forma tão grande, me sinto tão amado, de uma forma sem hipocrisia que eu não me sentia antigamente no sistema. Existia sim um amor, mas eu não sei se os irmãos me compreendem, sentem da mesma forma, mas é diferente. É diferente, é algo límpido, é algo puro, é algo transparente, é algo ágape, né? Então receba aí também, irmãos, o meu abraço, no coração de cada um de vocês, sabe, que a gente possa, como até disse nessa última oportunidade que eu tive ali, junto com o numa fala que me deram no comecinho da live, que a gente possa estar atento, irmãos, para purificar a nossa veste, sabe, para procurar buscar a face do Pai através dos 4 pilares da igreja. Os irmãos que não foram imergidos ainda, irmãos, procurem alguns irmãos aí da sua cidade, se não, talvez por chamada de vídeo, está aqui na sala o irmão Roberto, deixa aí seu comentário, sabe, mas tem a lista de imersões, faça isso, irmão, busque se aprimorar espiritualmente, para você poder fazer parte desse memorial de Alcha que nós iremos fazer logo mais nessa live, que é o Partido do Pão, para que você possa continuar crescendo, né, espiritualmente, amadurecendo o seu entendimento, para que todas as brechas possam ser fechadas no reino espiritual, né, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Yahweh para a sua vida. Tá bom, irmãos? Meditem nas escrituras, né? Procurem sempre, até como o irmão Roberto Flávio disse aí, procurem sempre estar acompanhando nos grupos, as lives, sabe? E se aproximar sempre daqueles irmãos que tem algo espiritual para agregar, assistir. Tem todos os vídeos, agora está uma maravilha que tem o site, tem tanto estudo lá, né? Os irmãos que estão chegando agora, tanta coisa que, assim, que não ficou perdida, né? Durante esses anos todos, que tem lá, tem material, tem conteúdo, sabe? Nós precisamos
como disse, sempre até o Romilson sempre falou, a gente está numa corrida individual, mas coletiva, porque nós estamos todos no mesmo objetivo, mas eu tenho que correr individualmente pela minha coroa, sabe? Então, que a gente possa ter essa consciência, irmãos, nessa última reta, sabe? Que é tempo da gente purificar a veste, é tempo da gente descer na presença do Pai. O Ruach, ele vai falando aquilo que não agrada, então que a gente possa ter força, sabedoria para se desprender de tudo aquilo que não agrada o Pai, porque, irmãos, a nossa redenção está bem próxima, falta muito pouquinho tempo aí, né? O Romilson trouxe esses dias aí mais uma revelação tremenda aí dos 70 jubileus aí, algo tremendo, irmãos, né, irmão Nelson? Fala a verdade. Tem tudo bate, irmão. Tudo bate. E assim, eu vou até usar uma fala de você aqui, Romilson. É no prego agora, parece que desse ano que não mata. Agora sim, filho. Agora é naqueles pregão de 7 polegadas lá, que pregaram a mão de alça lá. É um pregão daquele tamanho ali. Então, irmãos, recebam todos um abraço, tá bom, do seu irmãozinho aqui, da minha família, amo vocês. E eu espero logo, logo poder abraçar cada um de vocês aí pessoalmente aí, tá bom? Shalom Dial e tamo junto, meus irmãos. Obrigado, Daniel. Tamo junto. O irmão da Itália, eu não estou vendo o nome, porque eu estou no celular, é muito pequeno. Você pode saudar a igreja, trazer uma palavra aí, bem rápida para os irmãos? Como que é teu nome? Você está na Itália? Boa noite. Boa noite, sou Carlo José, da Itália. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha. Paz de Alcha. Estou muito contente de fazer parte da Igreja Filadélfia. Também fiz a minha imersão ano passado. E eu acho que esse ano é ano do arrebatamento. E eu creio, porque nós somos o sal na terra. E também na publicidade da Itaú, como nós irmãos vimos no Simpson, fala muito desse ano, de 2023, e acho que é o ano da redenção. Eu creio que é o ano certo. Come fala na puntata do Simpson, Apocalipse, que come Romilson, que fala Homer que alguma vez o arrebatamento, mas acho que agora é o ano certo da redenção. E também a imagem do Romilson, do irmão Romilson, o mensageiro da era Filadélfia, que aparece do Homer, da imagem atrás, não lembro o nome onde escreve. Eu creio muito que é o ano que o sal da terra vai ser levado. Queria falar isso para a igreja. Tá bom, obrigado, irmão. Se sinta abraçado. O Eterno, o Brasil, ele é a terra do avivamento. O avivamento já está em curso. Quando da primeira fase da tribulação, os denominacionais serão despertados e vão entrar no curso. Porque, irmão, nós temos aí muitas profecias desde 60 sobre esse avivamento no Brasil, que envolveria todas as nações. Mas qual é o alvo desse avivamento no meio do povo? Esse avivamento no meio do povo, ele ia acontecer em filhos. Então, a primeira coisa, o primeiro alvo, o alvo principal desse avivamento é trazer a verdadeira comunhão que iniciou-se no madeiro, sobre o verdadeiro fundamento. Então, não tem outro avivamento, não vai acontecer outro avivamento. O avivamento já está em curso através de cada um que está dentro da visão da era da Igreja Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Então, é você, meu irmão. É você. Levanta a tua cabeça. Entendeu? Olha, eu queria pedir aqui, olha, dia 22, domingo que vem, vai haver imersão em Sorocaba. Quem estiver me ouvindo
está precisando de imersão, que é próximo de Sorocaba, entra no meu privado, meu contato está marcado aí nas listas, fala com a gente para a gente combinar esse encontro. Então, Márcio, é contigo agora, querido. Obrigado pela tua presença, assim como os irmãos lá no lar deram a licença de nós irmos nessa intimidade lá no lar deles. Muito obrigado por esse privilégio de nos receber aí na tua casa, viu, querido? Para a gente se alegrar aí todos juntos. Vai lá, Márcio, é contigo, querido. Ô, meus irmãos, a paz e ao Yaucha a todos que estão aí na live, que estão assistindo, né? É uma alegria estar aqui com vocês todos, na presença de Yaucha Machia, né? Eu creio que não tem muito para falar, os irmãos já falaram bastante, né? O irmão Romilson vai tocar a nossa live aí. Só quero dizer que aos irmãos que têm dúvida com relação ao partido do pão, né? Tem muita coisa que já é falada aí sobre teofagia, uma besteirada que uma atrás da outra. Eu estou fazendo um estudo aqui, depois eu vou até tentar fazer uma live mais apurada, né? Porque teofagia não existe nenhum conceito, para vocês entenderem, teofagia não existe um conceito do que é teofagia. Teofagia foi uma como é que eu posso dizer, uma narrativa que foi criada, isso lá dos astecas, lá dos ameríndios, quando eles faziam canibalismo e ofereciam uma parte do corpo da pessoa para tal Deus. E existia também uma cultura que, há mais de 3.000 anos antes do Mashiach, que eles faziam, por exemplo, o Deus da... Vamos dar um exemplo aqui bem chulo aqui para vocês entenderem. O Deus da mandioca. Aí o cara pegava uma mandioca, comia a mandioca e se enchia desse Deus. Assim, primeiramente, Yaucha não é Deus. Quem aqui está dizendo que Yaucha é uma divindade? Eu penso assim, né? Já começa por aí. Por aí você já derruba esse negócio de teofagia. E segundo, só para rapidinho aqui, para não ter que falar depois, para vocês entenderem, ó. No livro de João, o irmão Romilson pode falar melhor a respeito disso depois. João 6, esse livro, o próprio irmão Romilson fala que ele é totalmente herético, e realmente cada vez que eu leio ele, eu acabo entendendo que 99,9% do que tem lá dentro é heresia mesmo. Ou leva a entender algo errado. Por isso que o irmão Romilson fala, tem coisa lá que dá para aproveitar, mas é bom você não entrar nisso, porque senão você entra numa espiral de erro e você começa a cometer erros e heresias. Ó, lá fala que ele é o pão da vida, tem até um trecho aqui que, se me permitem, irmãos, eu ler, diz assim, João 6,53, ele diz assim, então Yaucha os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Tem muita gente que eu vejo em estudos que pegam esse trecho e falam lá, eles comem a carne do cara, eles bebem o sangue lá, eles falam isso. E não é nada disso. Por isso que eu não e todos os estudos que eu vi sobre teofagia usam João 6. E só tem João 6 falando isso. Dessa maneira aí, categoricamente. Até porque João 6 tem uma confusão antes lá em João 6,46, se eu não me engano, 47, e os caras falam, o que ele está falando aí? Ele está falando que é para comer a carne dele, beber o sangue dele? Então tem uma confusão isso aí, meu irmão. E os caras levaram isso para dentro do cristianismo, que foi criado lá no final do século II para século III, como uma verdade. E aí, o que acontece? Se você observar 1 Coríntios 11, 26, está dizendo assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Salvador até que ele venha. Anunciam. Ninguém aqui está comendo pão e bebendo vinho para ser o próprio Yaucha. E só para finalizar, diz assim no 1 Coríntios 10, 16, 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue do Yaucha? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Yaucha? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão.
Então, aqui ninguém está comendo pão, comendo corpo, nem bebendo sangue. Isso é um erro muito, muito drástico. E as pessoas acabam entrando nessa falácia, nesse discurso, que para mim é um discurso leviano. Agora, é diferente do cristianismo, que o padre fala que a hóstia vira o corpo do Cristo, lá no meio do altar, lá. Isso é outra coisa, mas isso não é da nossa igreja Filadélfia. Isso pertence a Roma, ao cristianismo. E lá também, se você observar, na igreja católica, você não bebe, nem encosta no vinho. Você só come o corpo. Lá sim, pode ser que existe uma teofagia, porque lá o Jesus é um Deus. Pertence a uma trindade. Então era isso aí, meus irmãos. Eu queria agradecer muito, é com muita alegria que eu estou aqui, agradecer aos irmãos por essa participação aqui, e eu espero que possa atingir bastante pessoas, bastante irmãos, trazer clareza, e mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, como o próprio irmão Daniel enfatizou, e o irmão Romilson veio falando, nós estamos aí no prego mesmo, porque não tem mais para onde correr, meus irmãos. Então, eu agradeço muito aí por ter esse privilégio de estar participando com os irmãos aqui. Muito obrigado, meus irmãos, e a paz de Alcha. Olha, é uma estratégia do inimigo, porque se nós pegarmos João 3,3, diz, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino. Então, não, essa é a estratégia que ele usou também lá no deserto com Yahshua. Parece que falou a verdade, mas só esse versículo, ele não dá autoridade aos demais escritas desse evangelho, entendeu? Então, deixa de lado. Tem muito mais conteúdo da escritura para nós ficarmos firmes aí na palavra. A irmã aí, eu não sei teu nome, me perdoe, querida, a letra está muito pequena, e aí é com você agora, sal da igreja, e conversa um pouquinho. Eli Souza Maria. Eli, pode chamar de Eli, fica mais fácil. Isso mesmo, obrigado. Quero agradecer pelo convite e fazer parte, né, e conhecer mais uma família. O irmão Nelson eu já conhecia, os outros eu já conhecia também. E fico feliz de ver a irmã Maria, o irmão João. Amo vocês, casal lindos. É gratificante, meus irmãos, como quando estamos reunidos no mesmo propósito, para engrandecer aquele que nos criou e que nos formou, e aquele que sofreu naquele madeiro para nos salvar, para que possamos estar aqui nesse dia de hoje, né? Falando sobre ele, das bênçãos que ele já fez por cada um de nós. Dizer que é um privilégio também estudar e aprender do nosso Criador, do nosso Salvador. Eu agradeço a minha oportunidade, meu irmão. Muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado. Nós temos também a irmã lá de Itália. Ela é a canhada Yara, né? Ela dá uma cena aí para o pessoal. Tudo bem? Paz de Alcha, querido. Muito obrigado pela presença também. Maria José, a Zezé e o João. Olha, vocês vão cantar 2 louvores seguidos, né? E aí eu passo a palavra para o irmão Romilson. Tá bom assim? Combinado assim? Então vamos lá. Vamos louvar o Eterno, queridos. Combinado. Paz de Alcha para todos. Deus abençoe. Louvado seja Alcha. Paz de Alcha, meu irmão. Aleluia. Grandioso és tu, Pai, todo-poderoso. Aleluia. E Alcha, meu guia, amigo e protetor que ele é, o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou,
sou, mas me dá teu poder, seu amor. Aleluia, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, nosso louvor na tarde desse dia. Abençoa cada um, Pai, que está aqui presente. Todos, Pai, que vão assistir essa live, que estão assistindo. Visita, Pai, cada lar, cada família, em nome de Yahshua Mashiach. Yahshua, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Aleluia. Não consigo criar o querer mais forte que os seus olhos contemplam aonde quer que eu vá. Se subo as montanhas, sinto Deus me tocar. Se entro na espada, te vejo na beleza das flores. Se olho pro céu, contemplo sua criação. Teu amor é tão grande que abrange o universo inteiro. Tu és real, tu és real, tu és real, não posso negar. Tu és
Não consigo guiar. Seu querer mais forte que o meu. Os seus olhos me contemplam. Aonde quer me levar? Subo as montanhas, se o vento me tocar, se entro nas barras, te vejo na beleza das flores. Se olho pro céu, contemplo sua criação. Teu amor é tão grande que abrange o universo inteiro. Tu és minha. Tu és minha. Tu és minha. Não posso negar. Não posso negar. Aleluia, meus irmãos. Já no controle. Aleluia. Aleluia. Ô, Milson, agora é com você, meu irmão. Vamos lá. Paz e aos para os irmãos. Eu vou trazer uma pequena palavra para nós aqui com respeito ao partir do pão. E aí depois nós estaremos, então, fazendo o partir do pão. Veja bem, meus irmãos, como eu falou aí, o cálice e o pão. O cálice representa o sangue de Yahshua, o vinho representa o sangue de Yahshua. E o pão representa o corpo de Yahshua. É tanto que eu gosto de usar essa tradução que eu vou estar lendo aqui agora, o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz assim: Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: esse cálice representa o novo pacto, com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Então aqui ele fala duas vezes. Ele fala que o pão representa o corpo dele e o cálice representa o seu sangue. Então Yahshua, ele queria algo que representasse o seu corpo. E ele estava demonstrando algo também que representava o seu sangue. Porque, do contrário, ele poderia ter cortado o braço ali, tirado um pedaço de carne dele e entregado para ele e falar: aí, ó, essa aí é come ela aí, ó. Ele poderia ter cortado ali o pulso ali, cortado o braço ali, tirado o sangue na tigela ali e falado com eles: agora beba aí o meu sangue, esse aí é o meu sangue, bebe. Não. Ele pegou algo que representa o sangue dele. E pegou o pão que representa o seu corpo. Representa. É um símbolo, representa o corpo dele. Que no Velho Testamento fala do cordeiro. Vamos falar daqui a pouco o cordeiro que foi sacrificado lá. No livro de Apocalipse fala que o apóstolo João, o apóstolo Yohane, viu um cordeiro no meio dos anciões. Havia sido sacrificado. O cordeiro, nós sabemos que aquele cordeiro ali representa Yahweh. Ou será que nós vamos pensar que Yahshua é realmente, literalmente um cordeiro? Não. O cordeiro representa, da mesma forma que o leão representa Yahshua. Yahshua é um leão, literalmente um leão? Não. O leão representa ele. Representa a volta dele quando ele vier para tomar posse do eterno. Ele vai vir, quando eu falo, ele vai vir como leão. Ele vai vir como leão mesmo? Não, vai vir sendo representado pela força do leão, que toma tudo, que arrebata a sua presa. Então, são representações. O pão representa o seu corpo. O cálice, o vinho, representa o seu sangue.
É a mesma coisa, eu já falei sobre a imersão. A pessoa vai lá e faz a imersão. Tem tantos irmãos, critico parte do pão, mas que das pessoas. Para que ele está imergindo a pessoa se a imersão representa o sepultamento de Yahshua? Quando a pessoa afunda a pessoa dentro da água e não deixa sobrar nada de fora, significa que a pessoa foi sepultada. Está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Lá fala, fomos sepultados com ele no batismo, na imersão. Afunda a pessoa no nome de Yahshua, significa que agora você foi sepultado com Yahshua. Tira a pessoa da água, significa que a pessoa ressuscitou com Yahshua. Yahshua não foi sepultado? Não ressuscitou? Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul e os apóstolos e o próprio Yahshua deu o exemplo que as pessoas tinham que fazer isso. Elas tinham que ser sepultadas com ele no batismo, na imersão. Mesma coisa, partir do pão. É uma ordem. Vocês vão fazer isso, porque isso aí representa a morte de Yahshua lá no madeiro. Representa o sacrifício que ele fez por nós. Fazer isso em memória, em lembrança de mim. Então, tudo que nós fazemos aqui hoje, muitas das coisas que fazemos aqui hoje no mundo físico, reflete no mundo espiritual. Tem um impacto no mundo espiritual. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, reflete no mundo espiritual. Nós estamos num corpo de carne, num corpo carnal, mas nós temos um espírito. Então, tudo que fazemos aqui hoje, a maioria das coisas que fazemos aqui hoje, reflete no mundo espiritual. Por isso nós estamos fazendo isso aqui, porque é uma ordenança que Yahshua deu. E essa ordenança que ele deu é para refletir no mundo espiritual. É para mostrar para os principados, para os potestades, que nós reconhecemos que o nosso Salvador veio e morreu por nós. Nós estamos trazendo isso à memória de todos os principados, que um dia o Filho do Eterno veio e derramou o seu sangue por nós, deu a sua vida por nós. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lembrando nas hostes celestes aí, que alguém veio, o Filho do Eterno, Yahshua, e morreu por nós. Então o que acontece, irmão? Desde o Testamento, nós conseguimos ver que o Eterno já mostra que o pão seria escolhido para representar o corpo do filho dele e que o cálice seria escolhido para representar o sangue do filho dele. Vou ler Gênesis capítulo 12, versículo 18. Diz: Melquisedeque, rei de Salom, trouxe pão e vinho a ele. Era sacerdote do Criador Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abraão pelo Criador Altíssimo, que criou os céus e a terra. Melquisedeque, quando veio ter com Abraão, trouxe pão e vinho para entregar. O que o Eterno está mostrando com isso? O Eterno já está falando lá, olha. Não, nesse versículo não. Esse aí é de Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos... Então, o que o Eterno está mostrando? É Gênesis capítulo 15, capítulo 14, versículo 18. Eu creio que o irmão não tem essa página, não. Então, o que o Eterno está mostrando? O Eterno está mostrando que lá, desde o livro de Gênesis, Gênesis significa o início. Desde o livro de Gênesis, o Eterno está mostrando Melquisedeque. Esse texto aí, ó, que o irmão colocou na tela aí, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Criador Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Criador Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque, rei de Salém, rei de Shalem, rei da paz. Shalem significa paz. Ele era rei da cidade lá, da cidade de Jerusalém, Yahushalém. Esse Melquisedeque, ele representa a própria pessoa de Yahshua, que eu falaria que ele era sacerdote. Yahshua é sacerdote, é sumo sacerdote. Yahshua é rei de Shalem, é rei lá no céu, lá da cidade santa, ele é rei lá. E aí, então, ele trouxe pão e vinho e entregou para Abraão. Ele representava o próprio Yahshua. Abraão representava a própria igreja, porque é o nosso pai na fé. Ali, quando ele levou o pão e vinho para Abraão, ainda não tinha surgido a era da lei ainda. Abraão estava ali na era ali de receber as bênçãos pela fé. Então, Abraão é o nosso pão na fé, a fé. E hoje nós estamos pela fé. Porque Paulo diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E diz que Abraão é o nosso pai na fé. Então, desde o Velho Testamento, lá de Gênesis, o Eterno já está mostrando
que o que iria ser usado no Novo Testamento como símbolo para representar o corpo do filho dele e o sangue do filho dele seria o vinho, o cálice e o pão. No livro de Hebreus, quer ver, irmão, se o irmão tiver a passagem, pode colocar Hebreus capítulo 7, versículo 6, se não tiver, eu vou estar lendo aqui na Bíblia. Aqui, ó. Se tiver poucas irmãos também, até acompanha aí. Ó. Hebreus 7, versículo 2, diz assim: foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e em seu nome significa, em primeiro lugar, rei de Jerusalém, depois rei de Salém, quer dizer, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se associa ao Filho do Criador e permanece sacerdote eternamente. Está falando que Melquisedeque é uma tipologia de Yahshua no Velho Testamento. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias. Por quê? Porque ninguém sabe quando foi que surgiu Yahweh lá na eternidade passada. Lá. Ninguém sabe quando foi que foi a sua origem. Não marca, não tem princípio de dias. Falando, ele nasceu em tal dias. Não. Sem pai, sem mãe. Por quê? Porque Maria não era mãe biológica dele. E José não era seu pai biológico. Então, sem pai, sem mãe. Foi um homem que nasceu na terra sem pai, sem mãe. Sem mãe, fisicamente aqui. Ele não tinha pai, não. Ele não era nascido biologicamente de Maria. Foi gerado pelo Espírito do Eterno no ventre dela. Então, Melquisedeque representava o próprio Yahshua, levando pão e vinho para Abraão. Quem que entregou pão e vinho para a igreja? Não foi Yahshua? Irmão Romilson, me perdoe interromper sua fala, irmão. Tá dando muita interferência e cortando bastante. Eu não sei se algum dos nossos irmãos está com o microfone aberto, mas o irmão Rodrigo falou se qualquer coisa, se for possível, para você sair e entrar de novo para ver se melhora o áudio para a igreja conseguir compreender, tá bom? Me perdoe. Tá, beleza. Vou entrar de novo, Paulo. João e Zezé, quando o Romilson terminar, vocês vêm com louvor. Prepara o teu louvor na hora que ele terminar a mensagem, tá bom? Ah. Tá bom? Toma aí. Né? Eu queria ler um texto enquanto o Romilson não volta, em Atos 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Altíssimo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que texto, né? Eu vou gravar um vídeo depois da live e nós vamos conversar um pouco sobre isso aí. Vai lá, Romilson, é contigo, querido. Vê se melhorou agora aí o áudio aí. Tá bom. O microfone. Melhorou, irmãos? Melhorou, Romilson. Tá ótimo. Vamos lá. Beleza. Então, o que acontece? Eu estava mostrando que Melquisedeque representa a própria pessoa de Yahshua. E Melquisedeque entregou pão e vinho para Abraão. Então, o que acontece? O Eterno já estava mostrando lá no livro de Gênesis que o pão e o vinho seriam símbolos que seriam usados no Novo Testamento. Uma outra passagem também que nos mostra que seria usado pão e vinho está no livro de Ruth. Ruth, nós sabemos que Ruth, ela representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. E ali a escritura nos mostra que Boaz entregou vinho e pão para Ruth. Boaz representa o próprio Mashiach, representa Yahshua. E Ruth representa a igreja fiel. Então, o que acontece? Boaz entregou pão e vinho para Ruth. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Ó. Se eu não me engano, está no capítulo 2, versículo 14. Está aí, ó. Capítulo 2, versículo 14. Deixa eu só dar uma... Irmão Nelson, vai dando a palavra aí, deixa eu só ver uma questão aqui. Volta agora, tá?
Ô, João, vamos louvar o Eterno, então? Vamos aproveitar aí. É ou não é? Cadê a Zezé? Chama ela aí. Alô? Aleluia. Ao vivo e a cores é assim, né? Aí, Daniel. O vento sopra e leva a solidão e uma canção me aquece o coração. Meus olhos tristes deixam de chorar. Ouço sua voz com carinho a me falar. Horizonte, enfim, se revela luminoso, sim, na luz do seu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar, um toque de suas mãos em meu viver. Aleluia. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu quis parecia se perder. Por quantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei, não sabia procurar, mas você me ouviu. Quando olhei pro céu e me perdi na luz do seu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar, um toque de suas mãos em meu viver. Aleluia! Amor maior não há, de ser não há, real. Amor perfeito assim não há, fica no meu coração para sempre, para sempre. Amor maior não há, que se não há e achar. Amor perfeito assim não há, fica no meu coração para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Aleluia. Aleluia. Com você, Romilson. Vai lá. Mas, agora vai dar certo. Então, veja bem, irmãos. Melquisedeque representando a própria pessoa de Yahshua. Agora nós chegamos no livro de Ruth, onde nós vemos que Ruth representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque Ruth era uma mulher estrangeira. E o apóstolo Paulo foi enviado para poder pregar aos gentios. E Boaz era um judeu, representava o próprio Yahshua. E é interessante que Boaz ele teve que resgatar a Ruth. E a Escritura nos mostra que Yahshua ele vai resgatar a igreja. Então, Ruth representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. E Boaz representa o próprio Mashiach. Esse texto que o irmão está querendo colocar na tela, ele pode colocar, irmão. Isso aí é livro de Ruth, capítulo 2, versículo 14. Eu falo aí, ó. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho.
Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Então Boaz ofereceu pão e vinho para Ruth. É o mesmo que Yalcha fez com a igreja quando ele estava sentado no livro de Lucas. Então essa questão do pão e vinho, isso aí já foi profetizado, isso é uma profecia, isso já foi profetizado no capítulo 14 de Gênesis, entre Melquisedeque e Abraão, e foi profetizado no livro de Ruth, entre Boaz e Ruth. Então, esses irmãos que estão aí dizendo que seria heresia, que seria coisa que veio da Igreja Católica, pode voltar lá e pesquisar a Escritura e ler tudo novamente, que vocês não entenderam nada. Você está tudo embriagado no vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia é uma coisa, igual o irmão falou aí, ó. Tem o vinho da Babilônia lá, que está cheio de heresias, trindade, nome pagão. Pega a horta e fala que a horta transformou, que a horta já até transformou num pedaço de carne no prato. Isso aí é heresia. Não, nós estamos fazendo aqui, pegando os símbolos que representam o corpo de Yalcha e representam o sangue de Yalcha. Aqui não existe canibais, aqui não. Aqui nós estamos fazendo um ato simbólico. Um ato simbólico. Não é nada literal aqui, não. É simbólico. Representa o corpo de Yalcha. Só que nós entendemos que esse ato simbólico, ele reflete no mundo espiritual algo tremendo que hoje nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Mas com os olhos espirituais, nós entendemos que no mundo espiritual isso causa um impacto tremendo. Porque anuncia para os principados, anuncia para as potestades, anuncia para os demônios que nós estamos reconhecendo que o nosso mestre veio e morreu por nós, pregado no madeiro. Então, irmãos, aqui nós conseguimos ver, porque Boaz resgatou Ruth. E é interessante que isso aqui ocorreu na época do início da colheita da cevada. Por quê? Porque a cevada era colhida no mês de março e abril. Nós estamos aí mostrando aí que o arrebatamento ele vai acontecer no mês de abril, ele vai acontecer na primavera, ele vai acontecer na Páscoa. A colheita da cevada ela ocorre no início da Páscoa. Então tudo isso aí está interligado. Tudo isso aí está interligado. E é interessante também quando nós chegamos ali na era da lei, ali com Moisés ali, o que representou o corpo de Yalcha? O cordeiro. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 9, o Eterno ali orienta a Moisés a comer da carne do cordeiro. E disse que era para passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aí o versículo, se não quiser colocar para os irmãos ler, está aí. Êxodo 12, versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. O cordeiro representa Yalcha. Isso aí está mostrando que nós temos que alimentar de Yalcha. Alimentar de Yalcha no sentido espiritual. Por isso que Yalcha falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Então Yalcha, ele é aquele maná que caía lá no Velho Testamento, aquele maná lá representava o Filho do Eterno. Nós temos que nos alimentar do Filho do Eterno, através de oração, através da leitura da Bíblia. Esse ato que nós estamos fazendo aqui, ó, é algo que reflete no mundo espiritual, que nós estamos alimentando do Filho do Eterno. Então o cordeiro ali, pegava-se depois o sangue do cordeiro e passava-se nos umbrais das portas. Eu tenho um irmão que trouxe aí um vídeo aí mostrando aí que as portas ali representam os nossos lábios ali, ó. Não está errado, está correto. Por quê? Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3 e 4, vou até ler essa passagem, deixa eu ler aqui. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim: no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam. Isso aqui está falando, os guardas da casa está falando do nosso corpo. Os guardas da casa é os braços, nossos braços. E se curvem os homens fortes, as pernas começam a tremer. Algumas traduções falam que os homens fortes começam a tremer, as pernas. É hora que a pessoa está ficando velha. E aí vem. E cessarem os moedores, está falando dos dentes da boca. Já serem poucos, porque vai cair em tudo. E se escurecem os que olham pelas janelas. Está falando que os nossos olhos, a janela é aqui, ó, essa parte do osso aqui, ó. Do osso, forma a janela. O osso aqui forma a janela. E aí ele pega e fala ainda no versículo 4. Quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui, os ouvidos começam a ficar surdos. E a porta da casa é a boca. Por que a porta da casa? Porque o apóstolo Paulo falou, vós sois a casa, nós somos a casa, a igreja do Criador vivo, a casa dele. Então, passa o sangue nos umbrais da porta, na porta, passa o sangue na porta, passa o sangue na boca aí, ó. Está falando do cálice que nós bebemos, o cálice que nós vamos beber daqui a pouco aqui, tem que ser passado pela porta.
Então tem um significado tremendo. E é interessante que esse sangue lá, ele protegeu o primogênito. Deu o livramento para os primogênitos, porque o sangue ali deu o livramento para os primogênitos. Primogênito, nós já entendemos que os primogênitos é o filho varão, é os vencedores que vai ser arrebatado. Então, o filho varão jamais pode deixar de fazer o partido do pão. Jamais ele pode deixar de fazer o partido do pão, porque isso é uma ordenança de Yahshua, isso reflete no mundo espiritual. Elias, lá, quando ele comeu daquele pão lá, ele caminhou mais 40 dias, ele ganhou força para poder caminhar mais 40 dias. Então, nós estamos fazendo um gesto aqui simbólico que vai refletir no mundo espiritual. E o nosso espírito é espiritual. Então, nós queremos ganhar força no espírito. Então, é por isso que nós estamos fazendo aqui o partido do pão. Porque o partido do pão, ele tem um significado tremendo no mundo espiritual. É tanto que o apóstolo falou, quem come e bebe sem discernir o que é o corpo do Mashiach, bebe para sua própria condenação. Por isso, há muitos aí que dormem aí, ó, que morreu espiritualmente. Ele falou, morreu espiritualmente. Por quê? Porque estava comendo sem discernir o corpo do Mashiach. Estava comendo sem entender o que era a igreja do Mashiach, que ela forma o seu corpo, e estava comendo sem entender que aquele pão ali representa o corpo de Yahshua que foi entregue por nós. Então estava comendo para sua própria condenação. Então é melhor que nem que esses irmãos comam, porque ainda vai ficar pior para eles ainda se eles comerem sem respeitar que esse pão aqui, depois que nós oramos aqui, ó, se a pessoa não tem entendimento que isso aqui representa o corpo de Yahshua, e esse cálice aqui representa o corpo de Yahshua, ele está comendo para sua própria condenação. Então está tudo repleto no Velho Testamento. Aí vem pessoas que saiu aí agora e quer ser mestre, dizendo que isso aqui é o Deus Mitra da Igreja Católica, sabe nada. Aprendeu, saiu da Babilônia, porque nós mostramos os vídeos aí que Trindade não existe, que o nome de Jesus significa porco, que o nome do Eterno é Jeová, não é Yahvé, não é Java, é Yau, que o nome do seu filho é Yahusha. Aí agora se rebelou. Aí vem com essas heresias aí, querendo introduzir o nosso meio, dizendo que não se deve partir o pão. Não existe não, meus irmãos. Isso é a mesa de Iau. A mesa de Iau é representada pelo pão e pelo cálice. O pão está lá no Velho Testamento. Quando Davi entrou lá, tinha uns pão lá sobre a mesa ali, ó. Tinha 7 pão lá, tinha 12 pão lá, que é os 12 pão que representavam as tribos de Israel ali, ó. Então está tudo simbolizado no Velho Testamento também. E no Novo Testamento, Yahshua veio de virar e falar assim, ó, agora vocês vão pegar o cordeiro e vai continuar sacrificando ele. Não. Yahshua representava o cordeiro que ia ser sacrificado por nós. Então, dali para frente, Yahshua mudou. Em vez de ser o cordeiro, ele falou, agora é esse pão aqui. E esse pão vai representar meu corpo. E esse cálice aqui vai representar o meu sangue, que vai ser derramado por vós. Vai ser representado. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um ato simbólico, que tem um significado tremendo no mundo espiritual. É tanto que eu já falei isso em vários vídeos aí para trás aí, onde eu falo que Yahshua foi moído por nós. Isso está no livro de Isaías 53. Fala que ele foi moído por nós. Por quê? Porque o pão, para poder ser feito, tem que moer o trigo, tem que passar o trigo ali na máquina de moer ali, ó. E tem que, depois, para poder formar o pão ali, tem que pôr azeite ali, ó. Então, igual eu fiz ali agora, ó, o pão ali, ó, azeite, sal, trigo. O azeite representa o espírito do Eterno. O sal, o que ele falou lá? A voz tem que ser o sal da terra, para salgar, para não perder o sal da terra. E o trigo formou o pão, o trigo moído. Então, Yahshua foi moído por nós. Por isso que ele passou por todo aquele sofrimento ali, ó, para poder hoje ser o nosso alimento. Ele foi moído por nós para hoje ser o nosso alimento. E algo moeu ele, por meio da mão dos homens ali, para hoje ele se tornar a nossa vida. Por isso o livro de Colossenses fala que quando a nossa vida se manifestar aqui em Yahshua, então nós nos manifestaremos juntamente com ele. Então, o Velho Testamento, ele está cheio de passagens que mostra que, no futuro, nós íamos fazer o partido do pão. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, o que eu aprendi de Yahshua na noite que ele foi traído, é que ele tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Depois, de modo semelhante, pegou o cálice e disse, esse cálice representa o meu sangue que será derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de Yahshua, até que ele venha. Está escrito lá no livro de Coríntios. Não era para fazer só naquele dia que Yahshua fez, não. Era para fazer até que ele venha. Até que ele venha estabelecer o reino milenar. Quando a igreja de Filadélfia for arrebatada, a igreja de Laodiceia ficar aqui, ela vai ter que aprender a partir o pão. Ela vai ter que aprender a fazer o partido do pão, que representa o sacrifício de Yahshua,
que representa o sacrifício que ele fez por nós, o sangue que ele derramou por nós. Então, no livro de Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, versículo 7 e 8, lá fala que Yahshua é o Cordeiro Pascual. Depois ele fala da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. O pão sem fermento ali, ele representa o corpo de Yahshua, quanto ele representa a igreja que foi purificada por Yahshua, que Yahshua tirou o fermento dela, que é a igreja de Filadélfia. Paulo falou, um pouco de fermento leva da massa toda, um pouco de fermento leva do pão. O pão tanto representa a pessoa de Yahshua, quanto representa o seu corpo, que é a igreja. Não podemos separar isso. Então, o que acontece? Yahshua não tinha o pecado na carne dele. Tinha? Não tinha. Yahshua não tinha o pecado na carne dele. Tem um dicionário aí que mostra aí, ó. Ei, irmão, apaga o dicionário escrito de verde aí, ó. Coloca na tela aí para aí. Eu peguei do dicionário aí, ó. Aí tá aí, ó. Esse pão também se tornou símbolo da festa dos pães asmos, o memorial à Páscoa. O pão como símbolo da pureza, não misturado com o fermento do pecado. Então, o que acontece? Yahshua não tinha o pecado na carne. Yahshua não tinha o pecado na carne dele. Ele era puro, ele foi gerado pelo Espírito do Eterno. Então, por isso que nós fazemos hoje o partir do pão, não com pão fermentado, igual é feito dentro das denominações, que eu já vi fazer até com pão salvado. Um dia eu vi o pastor mandar buscar pão salvado, pão fermentado. Uma pessoa dessa não tem entendimento algum da palavra do Eterno. O pão tem que ser sem fermento. O pão tem que ser sem fermento. Não pode adicionar fermento no pão e nem no vinho. Por quê? Porque o fermento simboliza o pecado. E Yahshua falou, cautelai-vos do fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo falou, um pouco de fermento levando a massa toda. Então, no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 8, fala assim, celebrai-vos a festa com o pão sem fermento. Paulo falou, celebra a festa agora com o pão sem fermento. Essa festa simboliza o quê? Simboliza a igreja sendo arrebatada, porque a igreja vai ser arrebatada na festa dos pães asmos. Tem pastor que diz que Yahshua já cumpriu a Páscoa, já cumpriu a festa dos pães asmos, já cumpriu a festa do Pentecostes, agora falta cumprir a festa das trombetas. Mentira, irmão. Está tudo errado. Yahshua cumpriu o sacrifício da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo fala assim, Yahshua é o nosso Cordeiro Pascual. Pronto, ele sacrificou, ele cumpriu a Páscoa. Aí ele vira e fala assim, celebremos a festa dos pães sem fermento. Paulo fala. Paulo está mostrando agora que a próxima festa que iria chegar agora era a festa dos pães asmos, do pão sem fermento. Essa festa dos pães asmos, que dia que Yahshua partiu o pão? Que dia que ele partiu? No primeiro dia da festa dos pães asmos. Lê lá. Lucas, capítulo 22. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ele tomou o pão e partiu. Então, essa festa, a festa dos pães asmos, ela vem logo após o sacrifício do Cordeiro Pascual. Então, essa festa ela vai continuar. Aqui hoje está sendo só feito um ato simbólico da festa dos pães asmos. É tanto que eu creio que se o crente quisesse continuar fazendo a festa dos pães asmos, ele pode fazer. Porque o apóstolo Paulo falou, celebrar a festa dos pães asmos. É 7 dias de festa. Então, essa festa, se a igreja quiser guardar ela, eu não vejo nada de errado nisso. Por quê? Porque ela ainda vai se cumprir. E ela vai cumprir lá na glória. Aonde? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Pode colocar na tela aí, irmão. Quer ver? Vamos ler, ó. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, lá na festa da ceia, vai ter o partir do pão. Essa festa aí, que vai acontecer no céu, ela é de 7 dias. 7 dias celebrando a festa dos pães asmos. 7 dias. Por quê? Porque é 7 anos de tribulação aqui na terra e 7 anos lá na glória, que a igreja de Filadélfia, os vencedores da era de Filadélfia, vai estar lá na glória, celebrando essa festa aí. Por quê? Porque lá no Velho Testamento eles passou o sangue nos umbrais das portas para poder os primogênitos ganhar o livramento. Os primogênitos. Onde está o primogênito do Novo Testamento? Apocalipse capítulo 12. Lá fala assim, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro, filho varão. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para participar do partir do pão e para participar do cálice, que representa o sangue do Cordeiro.
para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ser fortalecidos. Você tem que ter fé que esse partir do pão aqui, ele te fortalece sim. Mas só que se você tomar indignamente, você toma para a sua própria condenação. Então é isso que a Escritura nos ensina. Por isso que a Escritura fala assim, examine o homem, examine cada um a si mesmo e participe do pão e do cálice. Cada um examina a si mesmo. E aí participe do pão e do cálice. O primeiro entendimento para você participar do pão e do cálice, o primeiro entendimento que você tem que ter é que não pode haver divisão no corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach é a igreja. Então, as denominações, elas não têm autonomia e nem direito algum para poder fazer o partir do pão. Eles estão desqualificados para poder fazer o partir do pão. Por quê? Porque um pertence à Assembleia, outro pertence à Batista, outro pertence à Universal, outro pertence à Igreja da Graça, lá, a denominação da Graça, cada um pertence a uma divisão. E dentro de uma cidade, eu já mostrei vários vídeos aí, que a Escritura não permite mais de uma igreja. A Escritura permite uma igreja em cada cidade. A cidade em Corinto, a cidade em Éfeso, a cidade em Pérgamo, a cidade em Tiatira. Tudo isso é nome de cidade. A igreja, né? A igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Tudo isso é nome de cidade. Em cada cidade é a igreja em tal cidade. Então, para mim participar do partir desse pão aqui, eu tenho que entender que até os crentes das denominações, eles são nossos irmãos. Se eu não tiver entendimento disso, eu não posso participar disso aqui. Independente se você está lá pregando o nome errado, está crendo na Trindade, é porque eles ainda estão cegos, eles ainda estão no vinho da Babilônia. Mas eles ainda são povo do Eterno. Por isso que o Eterno falou, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, da Babilônia. É povo dele. Mas aí eu tenho que entender que nós com eles formamos um só povo. Nós, aqui na minha cidade, eu com todos os crentes das denominações, formamos um só povo que pertence a Ial. Aí eu estou na condição de participar do partir do pão, porque o partir do pão é a comunhão do corpo do Mashiach. Quando fala corpo do Mashiach, não é só o corpo dele que foi entregue por nós, não, é a igreja, porque a igreja forma o corpo de Ial. Então eu não posso estar irado com o meu irmão, eu não posso estar brigado com o meu irmão, senão eu tenho que ir lá pedir perdão para ele se eu quiser participar do partir do pão. Se eu ofendi meu irmão, eu tenho que ir lá e pedir perdão se eu quiser participar do partir do pão. Se eu quiser participar do partir do pão, eu não posso ter inimizade com nenhum crente. Não posso ter inimizade nem com ímpio e quando mais com crente. Eu tenho que estar em amizade com todos eles. Mas isso não significa que eu tenho que concordar com as heresias deles, não. Eu tenho que orar por eles, tenho que pedir o Eterno para dar entendimento a eles, aonde é que eles estão errando, para eles acordar e despertar. Mas eu tenho que entender que eles são meus irmãos, e aí sim, aí eu posso participar do partir do pão, porque o partir do pão é a comunhão entre os irmãos, é a comunhão do corpo do Mashiach. Por isso que só vai subir lá para a glória aqueles que não praticam divisão. No livro de Gálatas está escrito, os facciosos, os que praticam divisões, os beberrões, os idólatras, isso foi falando várias coisas, mas lá está escrito, os facciosos, os que promovem divisões, não herdarão o reino dos céus. O que é o reino? O Mashiach vai vir estabelecer o reino milenário aqui, mas todos os facciosos vão ficar de fora do reino, a não ser que na tribulação eles derrubam todos os nomes das placas e formam um povo só. Porque na tribulação, com certeza, a Babilônia vai cair, as placas das denominações vai cair, o nome de Jesus vai cair por terra, tudo vai cair por terra e eles vão se unir em volta de um só nome, Yahushua. Todos vão crer em um só Criador, Yahushua. Se eles não fizerem isso, tem as trevas exteriores para eles ir depois, para eles aprender que o nome do Eterno é Yahushua, que o nome do seu filho é Yahushua, e que não pode haver divisão no meio deles. Não pode haver divisão. Satanás foi o primeiro que trouxe divisão lá no céu. Arrastou uma terça parte dos anjos para o lado dele. Então o Eterno, ele abomina a divisão. Não tem como ter comunhão com divisão no meio. Todos têm que ter o mesmo falar, o mesmo parecer, lutar por um só evangelho, com uma só alma, um só espírito. Se houver divisão, está fora do arrebatamento. Nós temos que enquadrar na vontade do Eterno. Por isso que muitas das vezes nós temos que negar a nossa opinião, ou se nós discordarmos em algum ponto de um irmão. Não estou falando de questão de heresia, não. Heresia tem que bater de frente mesmo. Estou falando alguma questão que não vai trazer questões de salvação, igual a irmã perguntou para mim esses dias, que ela está pregando para uma mulher da Adventista, e a mulher quer continuar guardando o sábado. Eu falei, irmã, a Bíblia diz, não destrua a obra do Criador por causa
de dias, de comidas. Então, se ela quer guardar, lá diz que se ela está guardando, ela faz playal. E quem não guarda também faz playal. Então, não questiona, deixa ela. Isso aí não é motivo para você trazer divisão. Agora, quando é para tirar a mesa do Eterno, que está falando que não é para partir o pão, quando está falando que não é para emergir no nome de Yahshua, quando vem com essas heresias aí nós temos que nos levantar, nos posicionar e bater de frente. Porque aí é heresia de perdição. Aí danifica o corpo. Aí é fermento. Aí é fermento. Um pouco de fermento levando a massa toda. Aí é fermento. Fermento tem que saber o que é fermento e o que é uma opinião que não vai trazer divergência. É tanto que eu nem discuto. Talvez a pessoa até ache que eu concordei com ele, mas sei que eu não concordei. Mas eu não falo nada para nós não virar rival e ficar de mal um do outro. Entendeu, irmãos? É isso aí. Ok, irmãos? Paz de Deus. É isso aí. O interessante, Manuel, só para concluir aqui antes de falar, muito bom o Morromil falar a respeito disso. E tinha uma irmã em nosso meio que estava dizendo que a gente tinha que gastar 20 dias para preparar o suco de uva, que tinha que espremer, deixar fermentar natural e tal, né? Aí, muito importante isso, muito bom, porque a irmã falou assim, não, mas o meu filho traz de Portugal para o Brasil. Eu falei assim, não, irmã, eu vi a discussão dos irmãos no Face ali, e aí entrei pelo meio e tentei explicar para a irmã. Falei, olha, o pão, sim, a gente não pode usar, mas o vinho pode ser o suco de uva 100% natural. Tem alguns irmãos em São Paulo lá que espremem na hora, o irmão Márcio estava lá presente lá no encontro. Cada um faz de acordo com, como o Luiz disse, né? Com o seu coração sincero diante do Eterno. Mas sim, pô, não, tem que ser assim, porque se não for assim, não. Porque eu falei para a irmã, falei, irmão, o contexto é espiritual, sabe? Se a irmã não tem ali um entendimento de que você não pode comprar um suco natural do mercado, e você acha por bem espremer, a coisa que a irmã tem no coração ali, amém, assim seja, irmã, a gente respeita até, mas não imponha isso para a igreja como que se não for assim, não é válido, porque aí a irmã já está cometendo um erro, né? Mas só queria fazer esse parênteses aí, porque foi recente, né, irmãos? Tá bom? Maravilha aí, irmão, isso é isso aí. O partir do pão e a imersão são duas bases inegociáveis. Inegociáveis para a igreja. Não tem. Se você não observa e não pratica, meu irmão, sinto muito. A tribulação vai ter que dar conta de você. E se a tribulação não der conta de você, meu irmão, e o Eterno é magnífico, o Eterno é maravilhoso, as trevas exteriores vai dar, porque vai ficar um tempão lá, hein? Entendeu? Então, queridos, antes de a gente partir para o Partir do Pão aí, eu vou chamar aí o Zezé e o João, vamos louvar o Eterno aí. O pessoal se prepara agora, assim que terminar o louvor, para o Partir do Pão, tá bom, querido? Bendito seja o Cordeiro que do madeiro por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores felizes que perante a alta estão. Almas que a neve, almas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve será. Com espinhosa coroa que alça por nós
voltou. Como profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Hoje mais alto que a neve, o teu sangue nos torna salvador. Mais que a neve, mais que a neve, se desse sangue lavamos, mais alto que a neve seria. Se nós a ti confessarmos que seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Salvador. Se de todo pecado e maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna salvador. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia. Rodrigo, nós temos aí uma imagem. Você podia colocar agora, querido, por favor? Eu sou Melquisedeque, rei e o primeiro sacerdote de Salém. Trouxe pão e vinho para você. Estou agradecido pelas suas palavras. Criador do céu e da terra. Sim. E eu... Ovenel. Sim. E você o conhece? Eu tenho ouvido a sua voz. E ele tem dado a você tantas vitórias. Vitórias, sim. Mas essas vitórias são amargas. Não é ficando sozinho que o homem encontra suas recompensas. Você também tem ganho muita riqueza, mas você virou as costas para isso. Isso significa nada. Nada. Nada comparado com a visão que ele tem aberto para nós. Uma visão à frente de nosso tempo. Encontrou uma casa e essa terra e a defendeu. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim.
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É isso aí. Eu quero ler aqui Josué 5, versículo 10. Me permita a leitura, querido. Onde fala assim, Josué 10, é Josué 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E eles só entraram na terra da promessa depois de celebrar. Porque o Pêssar é a figura futura daquilo que aconteceria conosco, da pessoa de Yahshua. Então, nós estamos ligados também ao Pêssar. Então, na noite que Yahshua foi traído, ele estava ministrando o Pêssar. E era um momento de alimentação. E nesse momento ele chama a atenção dos seus discípulos. E ele fala: isto é o meu corpo. Ele fala: isto é a vida sem pecado. Eu sou a vida sem pecado. Ele estava ministrando o Pêssar e no terceiro cálice, porque a celebração do Pêssar tem 4 cálices, que representam as quatro ações do Altíssimo sobre o povo no momento da celebração do Pêssar. São 4 verbos da ação do Eterno junto ao povo. Está lá em Êxodo 6, depois vocês leem lá. Então, no terceiro cálice, as crianças participavam. E no terceiro cálice era o momento que as crianças recebiam a passagem, a instrução, que é um decreto perpétuo, que tinha que passar de geração em geração. Então, nesse momento, as crianças tinham liberdade de perguntar para o pai, ou aquele que estava ministrando o Pêssar, o que significa cada alimento ali na mesa. Então, no terceiro cálice, o cálice da redenção, era o momento que o chefe da família passava para as gerações futuras o que representava o Pêssar. E todos os alimentos simbólicos ali, fazendo foco para o futuro na pessoa de Yahshua, para que a igreja gentílica fosse participante, junto com o Filho da promessa, de todas as promessas que saiu da boca do Eterno sobre Abraão e a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão através de Yahshua. Então, nesse momento, Yahshua chama a atenção dos seus discípulos, porque eles sabiam aquela fase ali em que Yahshua chama a atenção deles, eles sabiam o que representa. Por isso ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Vamos lá, queridos. Vamos celebrar. Eu não vou ler o texto que todos nós já conhecemos, né? Mas se ainda... Vou ler então. 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26.
porque eu recebi do Mestre o que também vos entreguei, que o Mestre Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, de este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. No verso 26, porque todas as vezes comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Mestre até que ele venha. O verso 26 está dizendo: vocês vão se encontrar e vão celebrar a vida para dizer às gerações futuras, aqueles que ouvem a voz da igreja redimida no sangue do Cordeiro, que ele está vivo e tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele está vivo. Sim, por isso não é vã a nossa pregação, a nossa reunião, a nossa fé. Então nós estamos celebrando a vida nesse momento, nós estamos anunciando que vale a pena dar ouvido ao Evangelho, porque aquele que morreu e ressuscitou está vivo à destra do Pai, intercede por nós, o nosso sumo sacerdote. Então nós estamos celebrando a vida, nós vamos celebrar a vida agora, vamos lá, meu irmão. Então Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e no momento particular com os discípulos, ele chama atenção e diz: isto é meu corpo que é dado por vós, tomai, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E ele orou e nós vamos orar. E ao nosso Pai, nós te agradecemos pela vida e pelo conhecimento que revelaste através do teu Filho Yahshua. A ti é a glória para todos sempre. Participemos, queridos, vamos lá. E ao nosso Pai, obrigado porque tu nos ouves. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença, na condição de filho, porque o sangue de Yahshua nos trouxe essa realidade. E agora, diante dessa mesa preparada por ti, nós estamos aqui em volta dela, na condição de filho. Porque aprove a ti, Pai, revelar-nos o teu Filho Yahshua, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue lá no madeiro. E o sangue de Yahshua nos purificou e nos regenerou, nos envolveu e nos envolve a cada dia para preservarmos e conservarmos, para vivermos o teu propósito. Obrigado por esse momento e recebe, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Yahshua. Assim é para todos sempre. Aleluia. Por semelhante modo, novamente Yahshua chama a atenção dos seus discípulos e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. E ele agradeceu, vamos agradecer também. E ao nosso Pai, obrigado pela santa vinha de teu servo Davi, que revelasses através do teu Filho Yahshua. A ti é a glória para todos sempre. Aleluia. Participemos. Yahshua, querido, obrigado. Essa única palavra que nós temos em nosso vocabulário, mas ela não alcança a dimensão daquilo que tu o fez lá no madeiro. Yahshua, reconhecemos que não somos merecedores, mas toma o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, para o exercício do teu governo, da tua liderança, para sermos instrumento nas tuas mãos, para edificar a igreja e implantar o reino aqui na terra, a fim de que o nome do Pai e o teu nome seja honrado sobre toda a terra. Obrigado, Yahweh,
porque junto com teu filho, tu estava nos reconciliando consigo. Obrigado, nós oramos e nós agradecemos em nome de Deus. Assim é para todos sempre. Me permita, irmão, na liberdade e no carinho de vocês nos receberem aí, o Eterno me deu uma frase que eu acho que é pertinente eu passar para a igreja. O amor unifica as diferenças para o exercício da missão que transforma o indiferente. Muito profunda essa palavra. O amor unifica as diferenças para o exercício da missão que transforma o indiferente. E tem outra frase que eu já coloquei no meu canal que complementa. Yahshua é o que nenhum outro homem foi e por si mesmo não pode ser, a não ser crendo naquele que tornou possível trazermos a sua imagem e posteriormente receber o corpo igual ao dele. Apocalipse 2, versículo 28. O Eterno me deu essas duas frases que fecha tudo que nós somos. Nós somos hoje, porque o Eterno, através do teu filho, tem um governo. Ele tem a liderança. Ele capacita. E ele passa por cima dos nossos defeitos para nós vivermos o seu propósito. Porque a igreja e o mundo é constituído de homens e mulheres com defeito. A diferença do regenerado que ele recebeu da parte do Eterno, esse amor que nos leva a viver o propósito dele. Porque esse amor imprimido em nós, ele tem todo o poder de transpor todos os nossos defeitos. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Yahshua e esse como mestre. Como mestre. Esse corpo, ele vai nos levar até a ressurreição, o arrebatamento. Enquanto nós estivermos aqui, o Eterno está em nós através do seu Filho. Eu não vou poder entrar na eternidade com esse corpo, mas Yahshua pode manifestar a sua vida em mim, porque ele tem esse poder. Porque ele, se não manifestar a sua vida glorificada em nosso corpo, em nossa carne mortal, nós não vamos entrar no reino, meu irmão. Esse é o Evangelho. Fomos destinados para a vida eterna. Fica com essa palavra. Obrigado, viu, queridos? Estamos juntos. Então, logo nós vamos nos abraçar. Obrigado por nos receber aí na tua casa. Que a bênção da saúde, que a bênção da prosperidade, que a bênção da harmonia seja sobre o teu lar, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho. Viu, mãe? Você que está preocupado com o teu filho, que vai voltar para a escola e tem um anúncio aí de que vão vacinar os nossos filhos. Fica sabendo de uma coisa, meu querido. E eu quero trazer a experiência do missionário, quando ele foi pego. É cruel o que eu vou falar, mas é verdade. Quando ele foi pego, ele e a sua família, para negar a sua fé, ainda açoitado, sangrando, ferido, os seus algozes não conseguiram. Então, os seus algozes foi lá e pegou seu filho e falou: se você não negar a sua fé, eu vou matar o seu filho. Esse pai falou: pode matá-lo, porque eu sei para onde ele vai. Então, a igreja Filadélfia sabe quem é, com quem está, aonde está e para onde vai. Nós somos a Filadélfia. Aleluia. Um abraço, querido. Tchau, gente. Tamo junto. Espírito do Pai.
nunca nos deixa a sós. Promessa sem fim, o céu dentro de nós, sussurra ao som do seu nome. Divino e sagrado é o seu nome, digno de louvor e sua presença nos enche e aqui nos enche.